Lucas 24, verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Estamos falando de cerca de 11 a 12 quilômetros. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou. Quem perguntou? Esse verso 17 é Jesus. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Imagina que Jesus se aproximou, e isso era muito comum, né, que as pessoas caminhavam, né, não tinham condições, ou elas andavam de camelo, de animais, né, e poucos tinham animais, elas caminhavam. Jesus, no meio da caminhada, se aproxima e pergunta qual assunto que eles estão tratando. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: o assunto da hora era Jesus. Fala para ele assim: o assunto de hoje ainda é Jesus. Jesus é o assunto da vida, né, irmãos? Você entende isso? Jesus é o melhor assunto. E aí eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era, meu Deus. Quantas pessoas ainda lidam com Jesus e não sabem que Jesus é Deus e poderoso? Que é isso, pastor? Não, eu sei. Quantas pessoas dizem: ah, mas Jesus, eu orei, mas não fez. Olha o que ele diz: ele era. Esses camaradas foram aqueles que estavam andando com Jesus, estavam caminhando com Jesus. Me incomoda muito quando eu leio alguns textos, sabe? Porque é gente que está vendo, que viu cego ter vista. E cego ter vista, não é cego voltar a enxergar, não, porque é gente que nunca enxergou. Você entendeu isso? Gente que nunca andou a andar. E é esse que diz assim: ele era. Será que a gente não está vivendo com as convicções erradas? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Diante de Deus. As Escrituras vão dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus. Será que nós não estamos lidando com Deus com as convicções erradas? Você está entendendo isso? Preste atenção. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção de Israel. O que você está esperando que ele traga para a sua vida? E não veio simplesmente porque a sua convicção a respeito do que ele tem para você é errada. Você entendeu isso? Deus falhou? Jesus falhou? Não. As convicções deles que estavam erradas a respeito de Jesus. Você está me acompanhando? O que acontece conosco é que às vezes as nossas convicções são completamente erradas a respeito dele, a respeito do que ele veio fazer. Ele não veio, querido, te dar vida mansa. Ele não veio te dar carro luxuoso. Ele não veio te dar casa luxuosa. Embora essas coisas tudo você pode alcançar, está disponível para você alcançar. Fala para o seu irmão: está disponível para você alcançar. Mas esse não é o propósito dele. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele veio para que você tenha eternidade. Você entendeu? Ao lado dele. Tem gente que quer eternidade, mas sem considerar que tem que ser ao lado dele. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel.
Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo. E estes disseram que ele está vivo. Olha para o seu irmão, fala para ele assim, não é visão. Fala para ele assim, você não está louco. Fala para ele, tudo que ele prometeu. Diga, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Curva sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez eu te peço, nos ajuda, Senhor. Esteja conosco. Esteja conosco para que não seja apenas um discurso. Esteja conosco para que não seja apenas uma leitura. Esteja conosco, ó Deus, para que não seja apenas, ó Pai, uma tradução no coração de um homem. Mas, ó Deus, esteja conosco para que a tua palavra viva, ó Deus, o rema, tome conta dos nossos corações, encontre morada na nossa vida e transforme o nosso ser. Pai, eu te peço, nessa manhã, se revela a cada um dos meus irmãos, de forma simples e de forma clara. E te peço isso em nome de Jesus. Você que orou comigo, diga amém. O seu irmão que está do seu lado, fala para ele assim, olha para o seu irmão e diga para ele assim, cuidado com as suas convicções. Primeiro eu preciso fazer você entender o que são as nossas convicções. Convicção, né, irmãos? De forma bem simples para a gente entender. É a certeza ou a crença de algo que geralmente foi fruto de, ou baseado, ou fruto de uma evidência, ou de uma experiência muito profunda. As experiências profundas, as evidências muito profundas, elas influenciam a nossa vida, elas geram as nossas convicções. De forma bem prática para a gente entender. Existem pessoas que têm convicções a respeito da vida ambiental, né, do nosso planeta. E essas pessoas, o que elas fazem? Elas têm, por conta das suas convicções, elas têm uma vida toda regrada. Não é? Elas buscam ter uma vida muito mais saudável. Elas apreciam muito mais o passeio na montanha, numa floresta, do que numa grande metrópole. Né? Esses dias a Adriana disse assim para mim, o que você acha da gente daqui a pouco, ficando mais velho, comprar um sítio lá no meio do mato, e a gente prepara o sítio, faz não sei o que, faz não sei o que lá, prepara um lugar para a igreja vir, e aí o dia que a igreja estiver lá, a gente vai ver gente, o dia que a igreja não estiver lá, a gente vai estar no mato, né? Com bicho, com não sei o que. Eu falei, não, eu gosto de sair e ver gente. Eu gosto de acordar 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sair e ver gente. Meu sonho, anota isso aí, é morar em Copacabana. Eu vou comprar um conjugado em Copacabana. Que isso, pastor, Copacabana? Comprar um conjugado em Copacabana, me juntar à maior parte da população velha do planeta, que está em Copacabana, né? Parece que todos os velhos do planeta vieram para Copacabana. E assim, Copacabana, 1h da manhã você sai, gente na rua. 2 horas, gente na rua. 4 horas, gente na rua. Meio-dia, gente na rua. 1h da tarde, gente na rua. Gente para tudo quanto é lado. Gente, eu gosto de gente. Mas as nossas convicções, você está entendendo? Elas modelam o nosso comportamento. Aquele que é protetor de animal, né? Eu acho que a gente precisa proteger os animais, né? Mas não come carne de jeito nenhum, porque machuca um animal, é verdade. A forma como a humanidade transformou, né, a forma de sustento no negócio realmente é cruel. Então não come carne porque o boi sofre. Não come frango porque a galinha sofre. Aí come peixe porque diz que o peixe não sofre. Entendeu? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo fazer você entender o que são convicções. As nossas convicções religiosas vão trazer para a nossa vida, as nossas crenças,
Normalmente elas são fruto, assim como todas as demais, das nossas experiências mais profundas. A partir das nossas experiências, né? As experiências que a gente tem faz a gente santificar tudo, né? Tratar tudo como sacro, coisas que não são. Faz a gente potencializar coisas que nós não deveríamos potencializar, né? Eu disse aqui ontem no encontro de oficiais, há uma glamorização, né? Nem sei se existe essa palavra, do ministério que não existe. Jesus nos chamou para servir. Ele disse: vai ser dono da embarcação, Pedro? Não, ele disse: vem ser pescador de homens. Ele era dono da embarcação. Agora você não precisa da embarcação. Você precisa aprender a pescar homens. Você sabe ser próspero no seu caminho, no que você fazia. Agora você precisa mudar. As nossas convicções, elas vão nos conduzindo. E às vezes ela nos conduz de forma muito negativa. Às vezes ela nos leva de forma muito negativa, e a gente precisa entender isso. Nem sempre as nossas convicções, elas são boas. A igreja, ela é cruel. Estou dizendo isso para você pela manhã, que você é crente. Eu sei que você é crente, você pode ouvir isso. A igreja, ela é cruel. A igreja, ela condena, ela sentencia e ela executa a pena. Entende? A igreja é aquela que pega o seu, bota no tribunal, ela mesma impõe o julgamento, depois ela mesma dá a sentença a pior possível. Esse não pode, essa não pode. Quantas pessoas hoje estão no mundo porque a igreja condenou? Pastor, então você está dizendo que tem que aceitar todas as coisas? Não, querido. Eu imagino Jesus andando nos nossos dias. Jesus ia chocar muita gente, né? Muito santo aí, que eu imagino que Jesus ia dizer assim: ei, homem, tu é mais santo do que eu. Ei, homem, eu não sabia que tinha outro Salvador. Porque Jesus veio justamente para essa casta, quebrar essa casta de uma forma absurda. Os saduceus, os fariseus, era gente como nós vivemos hoje, gente com as suas convicções claras de quem era Deus, do que deveria ser guardado, do que deveria ser protegido. Essas coisas que hoje dizem assim: não, eu estou protegendo a igreja. Mentiroso. Você não consegue lidar com alguém que seja diferente de você. Existem pessoas que são diferentes. Não estou dizendo que você tem que aceitar prática de pecado. Prática de pecado não se aceita. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que as nossas convicções afasta os nossos Pedros da igreja. Você imagina Pedro na mão de algumas lideranças do nosso país? Pedro, tu é homem sem palavra, tu é negador de Cristo, tu é esse. Ele ia estar estampado em tudo quanto é lugar. Quando Pedro pegasse o microfone, ia sair milhões de fake news de Pedro, com vários cortes de Pedro dizendo: não conheço, esse aí eu nunca vi. Olha, mas você se veste como ele. Ia ter só esses cortezinhos dos vídeos. Você imaginou? Imaginou, Pedro, os cortes do vídeo? E aparecer os soldados romanos se aproximando dele, os guardas dos sacerdotes dizendo: ei, tu é como eles, você fala como eles, você veste como eles. Não, não sou. E esse corte que ia estar? Não ia estar nunca o corte de Pedro em Cesareia de Filipe dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você entendeu? Porque passou. Você imagina Pedro hoje agora pregando e 3.000 pessoas sendo convertidas, sendo batizadas com o Espírito Santo, recebendo a presença de Deus. O videozinho do dia seguinte ia dizer: o charlatão, porque esse aí é aquele que negou Jesus, esse aí é aquele que cortou a orelha de Malco, esse aí.
Você está entendendo? Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Cuidado com aquilo que está formando as suas convicções. Porque nós acabamos indo na direção errada. O texto traz uma revelação muito profunda para a nossa vida. E eu preciso que você entenda como igreja. Presta atenção. O texto diz que esses homens tinham uma expectativa, que o assunto deles era Jesus. A gente não está falando de gente mundana. A gente não está falando de gente que estava falando, sabe, a bem dos sacerdotes, gente que estava falando da vida cotidiana. Nós estávamos falando de gente como a gente, inserida dentro de um contexto de igreja, que tinha convicções a respeito de Jesus completamente diferentes daquilo que era o propósito real dele. Cuidado que às vezes as nossas convicções nos impedem de ver qual é o propósito real de Deus na nossa vida. E porque as nossas convicções foram firmadas e baseadas naquilo que não é ou não deveria ser. Eu sempre digo para as pessoas, eu leio pelo menos por mês 2, 3 livros. Eu leio livros, sabe, de pessoas cristãs, eu leio livros de pessoas que não são cristãs. Claro que não é qualquer um que eu leio, mas eu sempre estou lendo. Eu não formo minha opinião a partir de que a liderança A, ou a liderança B, ou a liderança C está dizendo. O que forma a minha opinião, o que confirma ou que mantém as minhas convicções é aquilo que a Bíblia me diz e é aquilo que a palavra se revela ao meu coração. Mas e a liderança A, mas o líder B, mas o Senhor tal, não me interessa. Eu passo a ver a visão que ele tem de mundo, a visão que ele tem de ministério, aquilo que ele tem de proposta, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita. Em algumas coisas você fala assim, isso parece legal, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é legal. Mas eles estão falando, eles estão contando os acontecimentos. Gente, eles estão falando do milagre e se esqueceram que andaram com Jesus, vendo o milagre acontecendo o tempo todo. As suas convicções impedem você de ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida, impede de você ver aquilo que está acontecendo ao seu lado. As suas convicções matam aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Cuidado! Cuidado! Percebe que eles falam? Jesus o Nazareno, ele, aquele que era poderoso em obras. Gente, se eles... Preste atenção. Olha para o seu irmão, fala para ele assim, as convicções humanas. Fala para ele assim, as convicções humanas nos desassociam da realidade celestial. Diga assim, da realidade sobrenatural. Preste atenção, ela nos separa. Ela nos afasta. Irmãos, a primeira coisa que eu ia fazer, pastor, mas o quê? O senhor é bom, o senhor é santo? Não, irmãos. Não é isso. Mas a primeira coisa que eu ia pensar, quando aquelas mulheres vieram e disseram, olha, com forma de jardineiro disse que ele está vivo. Meu irmão, preste atenção. Os caras estão andando, contando dos acontecimentos e não estão se dando conta do que aquilo que eles estão falando é extremamente sobrenatural. E isso me faz pensar quantas pessoas estão dentro da igreja, trabalhando, fazendo coisas, sabe, contando de coisas, mas não estão se dando conta de que tudo isso é sobrenatural. E as suas convicções faz você tratar o sobrenatural como natural. E Deus está do seu lado dizendo, eu estou fazendo todas essas coisas para que você me conheça. Eu estou me revelando a você. E você está tratando como se ele estivesse distante, como se ele fosse uma realidade passada. E ele está dizendo, hoje, o milagre que você vê ali, o milagre que você vê lá, é porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Não permita que as suas convicções parem ou paralisem a sua visão. Gente, cuidado com as suas convicções, porque as suas convicções estão colocando um tapa-olho, estão impedindo você de ter uma visão periférica. E Deus está fazendo coisa aqui do lado para chamar a atenção. Deus está fazendo coisa aqui para dizer para você, olha para cá. Olha para cá, Ele está dizendo, ei Moisés, a sarça está queimando lá do outro lado. Você está com a ovelha no pasto de cá, mas se atente com aquilo que está acontecendo do outro lado, porque eu estou do outro lado chamando a tua atenção, porque eu quero virar a tua vida. Você está entendendo isso? Amém?
Coloca a mão sobre o ombro do seu irmão e fala assim: Deus quer virar a tua vida. Cuidado com as suas convicções religiosas, porque elas tapam os seus ouvidos e você não consegue ouvir Deus. E ora, você repreende a voz de Deus achando que é o diabo. Meu irmão, escuta uma coisa que eu vou lhe dizer. E guarde isso no teu coração. Deus não anda por aí falando qualquer um não. Deus não anda por aí falando qualquer um não. Mas Deus fala. E a voz dele é inconfundível. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você dependesse apenas de mim para ouvir a voz de Deus, está tudo errado. Se essa fosse uma verdade, e estou dizendo de mim porque eu estou aqui no altar, ou qualquer outro que estivesse no altar, se essa fosse a verdade da vida, estava tudo errado. Tudo aquilo que aconteceu na cruz não teria valor nenhum. Ele rasgou o véu de cima e embaixo, não para sacerdotes ter acesso, não apenas para os reis ter acesso, não apenas para as autoridades ter acesso. Ele rasgou o véu de cima e embaixo para que todos tenham acesso a ele. Você entendeu isso? As suas convicções fazem você pensar que o seu pecado te impede de ouvir Deus. Forte, né? Ah, pastor, o senhor está falando aí com o senhor santo. A Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado já se faz pecador. Mentiroso. Se bem que mentira no Brasil não é mais pecado. Eu definitivamente desisti de dizer para pastor, mentira é pecado. Porque pastores, hoje, meu irmão, em nome de Jesus, queima eles. Mentir é um negócio para eles natural. E mente numa cara de pau. Mentira é pecado. Fala para o seu irmão, mentira é do diabo. Fala para ele assim: o pai da mentira. Fala, o pai da mentira é o cramunhão. Ainda é o cramunhão. Pode não parecer, mas é o cramunhão. E não tem papinho de que mentiras. Existem mentiras e mentiras. Mentira é mentira. As nossas convicções, elas estão fazendo com que a gente deixe de ouvir Deus. Nesses dias ainda mais perigoso. Nesses dias todo mundo é teólogo. Nesses dias todo mundo é conhecedor de Deus. Nesses dias todo mundo conhece tudo de Deus. Nesses dias todo mundo sabe tudo de Deus. E você está caminhando do lado dele. E você está procurando tantas outras coisas e não está ouvindo Deus. Os caras estavam caminhando do lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Jesus faz essas pegadinhas, né? O que vocês estão falando aí? O que vocês estão falando? O assunto é ele. O assunto é ele. A primeira coisa que Cleópatra diz: tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabes o que aconteceu Jesus, o Nazareno? O assunto é ele. E ele sabe que o assunto é ele. Eu imagino Jesus caminhando e ouvindo eles falarem. Mas ele ia fazer, mas não aconteceu. Ainda bem que é Jesus, né? Só eu dá vontade de pegar um espírito de pedala Robinho, né? Dá alguma coisa. Jesus está ali caminhando com eles. Ele era poderoso, ele era. Nós achávamos, nós acreditávamos. Nossas convicções, nossas crenças. Nós achávamos, nós acreditávamos, nós pensávamos. O que você está pensando a respeito de Deus que não tem nada a ver? Precisa fazer essa análise hoje. Precisa fazer essa análise hoje. Jesus choca a humanidade, né? Jesus é perfeito. Jesus para no poço de Jacó, fala com aquela samaritana, olha para ela e diz assim para ela: você já teve 5 maridos e esse que você tem não é teu. Mas assim, diferente de qualquer um de nós, Jesus diz para ela assim: olha,
As suas expectativas estão certas, as suas convicções estão certas, a tua prática está errada, o teu pecado ainda continua aí, mas porque as suas convicções estão em mim, eu sou o Messias. Você entende isso? Você entende como ele é lindo? Fala para o seu irmão, ele é lindo. Fala para ele assim, ele é lindo. Fala para ele, hoje você está aqui. Fala para ele assim, hoje você está aqui. Fala assim, porque ele é lindo. Sabe que a gente se esquece? Tem gente que teve a oportunidade de nascer no berço evangélico. Aleluia. Mas isso não quer dizer que você não precisa ter um encontro com Jesus. Não é porque você nasceu no berço evangélico que você teve um encontro com Jesus. Entende? Filho de Pedro não é Pedro, filho de Paulo não é Paulo, irmãos. Entendeu isso? Você precisa ter um encontro com Jesus. Mas a gente nos esquecemos, irmãos, quem nós éramos. Nós somos implacáveis com aquele que erra. Eu me lembro num dia que eu fui numa reunião, era sobre uma organização para um encontro de jovens, e aí uma jovem pegou e falou assim, ela estava fazendo a agenda de um camarada, e aí essa pessoa fala assim, olha, eu controlo, eu tomo conta da agenda do fulano, e fulano talvez possa nos ajudar, nos abençoar. Levantou uma voz sacra, santa, imaculada, celestial, e disse, quem é esse? Ele está aí no segundo, terceiro casamento. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que admitir que esse de você não sabe da história de ninguém. Você não sabe o que ele passou. Você não sabe qual é a vida dela. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que ela enfrentou. O que eu sei é o que as pessoas disseram. Você criou as suas convicções a respeito de alguém que você não conhece a história. Você não sabe o que passou. Ninguém casa para descasar. Ninguém casa dizendo assim, pastor, tem uns sem vergonha aí, tem, não generalize. Ninguém casa para descasar. Jesus olhou para a mulher e disse, tu não tem marido, você já teve 5, esse que você não tem 6, você entendeu isso? Se ele disse para ela que 5 outros ela teve e não era dele, e o que ela tem agora não é dela, é porque ela estava no 6º casamento. E Jesus disse para ela assim, porque a tua expectativa está correta a meu respeito, eu vou te revelar quem eu sou. Tenha expectativa correta a respeito do Senhor e não se preocupe com as coisas que estão ao seu redor, que são humanas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Porque talvez você vai ouvir o diabo dizendo para você que você não pode, que você não pode, que você não vai chegar, que sabe, existe toda uma regra, existe todo... Meu irmão, mantenha a expectativa no Senhor, porque se você tiver manter a expectativa no Senhor, Ele vai fazer como fez com aquela mulher, manda todo mundo embora para mostrar para você o quanto você é importante. Só se recebe em gabinetes especiais quem é importante. Fala você agora, quero falar com o presidente da República, eu vou falar assim, quem é você? Mas se for uma autoridade, ele marca uma agenda para receber você sozinho. Você quer falar lá com o dono da sua empresa, onde você trabalha? A primeira coisa que ele vai perguntar, quem é esse funcionário aí? O seu Zé das Couve. Manda o seu Zé das Couve procurar o gerente dele. Ele pode até te ouvir, mas depois de muito tempo. Jesus fez um gabinete especial com aquela mulher. Jesus mandou tudo aquilo que poderia ser as convicções humanas e religiosas que impediriam aquela conversa e ficou a sós com ela. Ele fica a sós conosco quando tudo diz ao contrário. Ele fica a sós conosco quando a nossa convicção está nele. Ele fica a sós conosco e diz, filha, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Eu sei que você luta contra essa dor. Eu sei que você luta contra esse pecado. E eu não estou aqui para te condenar, mas estou dizendo para você, daqui para frente a sua vida será diferente. Fala para ele assim, só um samaritano, mais forte, diga assim, só um samaritano fala em Samaria do Cristo ressurreto. Só o samaritano pode falar de Jesus. E ele sabia que nenhum samaritano ia ouvir um dos seus discípulos. Então ele vai lá
e pega alguém que estava sendo excluído pelos samaritanos e faz esse aí sair agora a ser o seu principal missionário em Samaria. Aleluia. Aleluia. Deus quer te usar, não sobre as suas convicções, não sobre as suas perspectivas, mas sobre a convicção que os céus têm sobre você. Ele quer te levar em lugares que só você pode entrar, só você pode falar, só você vai ser ouvido, só você vai ser percebido, só você. Você está entendendo isso? Levanta a tua mão direita e diga assim: Ele quer me levar em lugares. Mais forte, diga assim: Ele quer me levar em lugares que só eu posso ir. Fala para o seu irmão: só você pode ir. Isso, diga para ele: só você pode ir. Nós estamos perdendo a capacidade de enxergar Deus. Quantas vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas, sabe, por conta das nossas convicções, estamos deixando de olhar o que é importante. Imagina quantos Cleópas de Jesus têm se aproximado nos nossos dias. Eu vou terminar aqui. Tem duas verdades que eu preciso falar nesse texto. A primeira verdade desse texto é que cada um tem um objetivo. As nossas missões, elas são tão loucas que elas não nos deixam perceber que nós estamos caminhando somente na direção dos nossos objetivos. Lembra quando eu disse que aquele que tem uma convicção sobre uma vida ambiental mais saudável, sobre aquecimento global, sobre essas coisas, que ele evita? Mas tem aqueles que são incoerentes. Que ele fala, demonstra ter uma consciência ambiental, mas ele joga papel no chão. Ele joga o papel de bala da janela do carro. Ele demonstra ter uma consciência ambiental, mas ele desperdiça água em casa. Na verdade, ele não tem convicção de nada. Ele só tem um objetivo: falar o que todo mundo fala, porque traz benefícios. Aqueles homens tinham objetivos claros. Qual o objetivo daquela gente? Era ver o Messias? Quem tinha o objetivo de ver o Messias, de conhecer o Messias, que falava sobre o Messias, era a mulher do poço de Jacó, a samaritana. Jesus disse para ela assim: se tu soubesse quem te pede água, se tu soubesse quem está diante de você, se tu soubesse. Ela tinha, ele não. Eles não. Sabe qual eram as expectativas deles, o objetivo deles? Não viver mais debaixo de opressão. Lembra a fala? Achávamos que ele seria o redentor de Israel. Querido, não se engane. Não se engane. Se você tem caminhado com Deus sobre a máxima de que você tem alguma convicção, mas com um objetivo completamente diferente, saiba disso. Um dia você vai estar como aqueles homens no caminho de Emaús, frente a frente com Ele. Mas o que você vai precisar apresentar é as suas mãos. Mostre-me. E aquele dia, quando Ele disser para você: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço, acabou definitivamente. Os nossos objetivos conduzem às nossas convicções. Cuidado, cuidado. Essas coisas precisam ser distintas. Segunda verdade: todos nós temos objetivos. E a segunda verdade: todos nós caminhamos baseados naquilo que é bom aos nossos olhos. Enquanto Jesus estava ali, a mulher do fluxo de sangue estava sendo curada, né? Porque a gente gosta dessas coisas, não gosta? Não gostamos? A gente gosta de ver paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo. A gente estava lindo, estava ali, estava tudo certo. Quando ele foi para a cruz, onde estão todos?
Está dando tudo muito certo. Ah, igreja abençoada. Eu tenho certeza que eu não vou encontrar ninguém assim hoje, aqui. Igreja abençoada, que palavra, que igreja, que não sei o que, hey, que culto, céu na terra, céu baixinho, tudo isso. Começou a te confrontar. Acho que a igreja está perdendo a visão. Acho que a igreja está perdendo a visão. O pastor não é mais o mesmo. Não sou mesmo. Olha para o Senhor, olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele, viva por Ele, cria suas convicções naquilo que Ele diz, sabe, cria suas relações com Ele, intimidade com Ele, viva suas experiências com Ele, porque quem vive uma experiência profunda com Ele, irmãos, não adianta. Pode sair até cego, requenguela, sem entender, porque é assim, né? Só nos nossos dias que todo mundo entra na igreja e Deus fala, ele sai daqui dizendo, já sei tudo que eu vou fazer. É para terminar. Com Deus é como aconteceu com Saulo. Toma-lhe uma raquetada, sai meio cego, sem saber para onde vai, e diz assim, alguém me dê a mão para me levar para algum lugar, porque eu não sei para onde ir, porque Deus não conta detalhes daquilo que Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é Deus. Você entendeu isso? Não sei nem para onde eu vou, só sei de uma coisa, preciso de alguém que me dê a mão. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém. Mas como é que foi? Como é que eu não... Meu amigo, eu não sei nem o trem que me atropelou. Só sei de uma coisa. Eu preciso que alguém me ajude. Aí sabe o que a gente faz? Dobra o joelho. E aí o nosso Barnabé é outro. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Ele nos pega pelas mãos e diz assim, vou te ensinar um dia após o outro que você viu naquele caminho. Você está entendendo isso? Olha para o teu irmão, fala para ele assim, Deus quer te ensinar coisas lindas. Fala para ele assim, mas cuidado com as suas convicções. A convicção é tão louca que ela faz você achar que as coisas de Deus não são de Deus. Ah, meu irmão. Sabe o que a gente acha que é de Deus? Engraçado, né? O que a gente acha que é de Deus é o que dá certo. Nós associamos todas as coisas que dão certo como se fosse de Deus. Deu certo, presta atenção. Deu certo para Amã. Ele mergulhou 7 vezes no Jordão, saiu limpo. Mas a Bíblia não diz que ele saiu transformado. A Bíblia não diz que ele saiu convertido. Ele saiu limpo da lepra. Estar limpo de uma lepra não quer dizer que você está convertido, transformado. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Nem tudo que dá certo é Deus, não. O diabo fala direitinho, tá? Olha para o teu irmão e fala assim, as suas convicções te afastam de Deus. Você entende isso? Eu não sei se você entendeu o que o Espírito Santo ministrou no nosso coração nessa manhã. Eu queria muito, de verdade, que você pudesse sair daqui com essa palavra hoje e não andar 12 quilômetros, 13, mas andar quanto for necessário, mas percebendo que o assunto chegou. Entendeu? Sabe aquela coisa quando você está batendo um papo, chega e você fala, o assunto chegou. Você fala, o assunto chegou, o sepulcro está vazio. Você imaginou como seria? Batendo papo com Cleopas, e ele aproximou e disse assim, Cleopas, o assunto chegou, é verdade o que o anjo dizia, o sepulcro está vazio. Às vezes a gente leva muito tempo para perceber. Eles continuaram caminhando com Jesus, batendo papo, falando. A noite foi entrando. Quando Jesus levanta o pão e dá graças a Deus que eles reconhecem, sem vergonha. Sabe, esses caras revelam exatamente como nós somos, hipócritas.
a erguer o pão dos céus, não queimava o nosso coração quando ele falava da escritura. O cara falou, né, meu lindo falou de Gênesis, Apocalipse, tudo. Depois que ele ergue o pão dos céus e abençoa, ele diz, queimava o nosso coração quando ele falava das escrituras. Mentiroso, hipócrita. As suas convicções tornam a hipocrisia um estilo de vida. Cuidado. Os meus tudo, ao dos outros nada. Ei, para. Todos merecem o perdão. Para. Você pode até não aceitar, mas todos merecem o perdão. Você pode até achar que o seu pecado é diferente do outro, mas ele morreu por todos. Ele não disse, eu morri para aquele que teve um pecadinho. Sabe, um pecadinho assim, um pecadinho assim, eu não acredito que ele vai receber no céu, só porque o seu pecado é diferente do dele. O meu Jesus pegou a adúltera em flagrante e disse para ela, mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão? Mas ele é lindo, se ele é tão lindo que ele sabe o que ele faz? Ele se nivela, ele está numa posição, ele se arreia para estar no mesmo nível que ela, para dizer, mulher, a diferença é o pecado, joga ele fora e a tua vida será diferente. Você entendeu isso? O que é que nós queremos ser como igreja? Para onde nós queremos ir como igreja? Caioaba, para onde nós queremos ir como igreja? Nós vamos manter a santidade como estilo de vida. Nós seremos irrepreensíveis diante do Senhor, mas nós precisamos transbordar em graça e amor.